Ora, bom dia. Vamos dar início ao nosso culto de adoração ao Senhor. Que nós possamos agora tirar qualquer pensamento que nos impeça esta comunhão que queremos ter com o Senhor e com os nossos irmãos. E vamos abrir os nossos cenários no hino número 48. Número 48. Sem Cristo nada seria, e não com motivação. Sem Cristo ficaria como barco sem direção. Cristo, meu Cristo, ó, aceite-o então. Hoje negue-o não, ó Cristo, meu Cristo, com Ele terá redenção. Sem Cristo pereceria, sem esperança dos céus, mas quem em Cristo confia, vive salvo, feliz em Deus. Cristo, meu Cristo, aceite-o então. Hoje negue-o não, ó Cristo, meu Cristo, com Ele terá redenção. O Senhor Jesus diz que ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, não há outro caminho, não há outro lugar, não há ninguém que nos possa levar a Deus senão Jesus. Por isto, nós sem Cristo nada seríamos. E no número 73, número 73, 73. Terra bendita e divina é a da Palestina, onde Jesus nasceu. És das nações apogeu, banhada pelo fulgor que derramou tua luz. É a história inesquecível, porque em seu seio se derramou o sangue, precioso sangue, do unigênito Filho de Deus. O sangue, precioso sangue, do unigênito Filho de Deus. Conta a história do passado, que em seu seio sagrado viveu o Salvador. E em seus formosos olivais falou às multidões a palavra de amor. É a história inesquecível, porque em seu seio se derramou o sangue, precioso sangue, do unigênito Filho de Deus. O sangue, precioso sangue, do unigênito Filho de Deus. Restam ali testemunhos mudos, que são os velhos muros de Jerusalém, velhas paredes destruídas, que se tivessem vida falariam também. A história inesquecível,
porque em seu seio se derramou o sangue, precioso sangue, do unigênito Filho de Deus. O sangue, precioso sangue, do unigênito Filho de Deus. E no número 31, depois deste hino, eu vou pedir ao nosso irmão Adelino para nos dirigir em oração ao Senhor. Número 31. Para ti, ó Senhor. Para ti, ó Senhor, para ti quero cantar, e a minha alma se alegra quando canto para ti, ó Senhor, para ti quero cantar, e a minha alma se alegra quando canto para ti. Por teu grande amor, tu és Rei, Senhor, tenho gozo em minha alma quando canto para ti. Por teu grande amor, tu és Rei, Senhor, tenho gozo em minha alma quando canto para ti. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, único Deus, verdadeiro e vivo, honra e glória seja dada ao teu santo e bendito nome. Senhor, te queremos dar graças no mais profundo dos nossos corações por estarmos aqui esta manhã reunidos em teu nome, e queremos, Senhor, adorar-te em espírito e em verdade. Ajuda-nos, Pai, que o teu Santo Espírito encha nossas vidas e que nós possamos realmente louvar-te, que nós possamos, Senhor, adorar-te, que nós possamos entender, Senhor, o que estamos aqui a fazer, quem somos e quem tu és para nós. Pai Santo, Senhor, nosso Deus, abençoa o teu povo em toda a face da terra. Ajuda, Senhor, a cada um dos teus filhos, cura os enfermos, ajuda os necessitados, socorre os aflitos, e, Senhor, que a tua igreja hoje se reúna e que todos juntos, Senhor, te louvemos e adoremos em toda a face da terra. Dirige todas as coisas, que o teu Santo Espírito nos encha e que nós possamos realmente, de um modo profundamente espiritual, fazer a tua vontade, adorar-te, servir-te e amar-nos uns aos outros como tu nos amaste, Senhor. Pai Santo, abençoa a todos que aqui estamos, e se alguém ainda vem a caminho, protege, guarda e traga até nós. A tua graça e a tua paz seja com todos. Te pedimos e agradecemos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Buscai o Senhor, vós, todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Que nós possamos buscar a Deus, que é o nosso único Deus vivo e verdadeiro, e ao Senhor Jesus, o único que nos pode levar à sua presença. E no número 8. Número 8. Omnipotente Rei, aqui presente ser, no teu poder, em teu extenso amor, inspira-nos louvor. Queremos-te, Senhor, engrandecer. Ó poderoso Deus, nos ouve lá dos céus a petição. Vem nos abençoar e vem fazer brotar o que se semeia no coração. Vem tu, Consolador, ser testificador da
no templo vem entrar, a obra completar, das manchas vem limpar o coração. Ó grande Trino Deus, sim te adoramos nós, e só a ti santificar-nos has, ao céu nos levarás, a glória nos darás contigo aí. Pode sentar um pouco, vamos ler Crônicas capítulo 16, a partir do versículo 23, que diz assim: Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Nós estamos aqui hoje, nesta primeira semana, e estamos juntos para louvar ao Senhor, juntos para participar da Santa Ceia, para memoriarmos ao Senhor Jesus, que deu a sua vida por todos nós, e que nós possamos compreender este privilégio, compreender o amor do Senhor e como Ele tornou possível nós hoje podermos estar aqui, apesar de todas as tribulações, todas as dificuldades, de tudo isto que se passa na natureza. A verdade é que hoje estamos aqui. Graças a Deus por isso, graças a Deus por nos amar, graças a Deus por Jesus, graças a Deus por nos dar a sua palavra e nos fazer entender o que é melhor, o que é preciso pôr em primeiro lugar, e que nós possamos pô-lo em primeiro lugar e esperar nele que todas as coisas que necessitamos Ele nos dará, e nos tem dado mais do que aquilo que normalmente nós precisamos. Muitos há aí em sofrimento e nós, graças a Deus, temos tido o pão de cada dia, temos tido as bênçãos do Senhor e de certeza que temos sentido a sua presença na nossa vida. Que Ele continue, que nós continuemos buscando e deixar que Ele haja, que Ele faça o que tem a fazer na nossa vida e que nos use para seu serviço. Vamos continuar a louvar ao Senhor e vamos cantar o hino número 50. Hino número 50. Amor tão grande, profundo e sublime, é o amor do meu Criador. Não há nada no mundo que se possa igualar ao terno amor do meu bom Jesus. Deus de amor, ó Deus de amor, somente és tu, ó Deus de amor, não há outro Deus, não há fora de ti, não há fora de ti. Para mim não há amor, só Ele nos ama, compreende e nos guarda de todos os males que existem aqui. Por isso adoro
com toda a minha alma, porque me deu Jesus doce calma. Deus de amor, ó Deus de amor, somente és tu, o Deus de amor, não outro Deus, não há fora de ti, não há fora de ti, para mim não há amor. E no número 67, 6, 7. Estranha graça de Jesus, um infeliz salvou, eu cego estava, deu-me luz, perdido e me buscou. A graça então meu coração do medo libertou. Oh, quão preciosa a salvação que a graça me ganhou. Perigos mil atravessei e a graça me valeu. Eu são e só agora irei ao santo lar no céu. Promessa deu meu Salvador, e nele eu posso crer. É meu escudo e protetor em todo o meu viver. Podem sentar. Nós temos realmente que dar graças a Deus. Graças a Deus por esta estranha graça de Jesus. Porque nós somos pecadores e a verdade é que não compreendíamos o amor de Deus. Não compreendíamos o que Deus viu em nós, ou o que Deus vê em nós. Há pessoas que dizem que são pecadoras, que Deus já não as pode salvar. Não é verdade. Deus ama a todos. Deus amou-nos e ama a todos aqueles que venham ao conhecimento da sua verdade. Nós temos que dar graças a Deus porque hoje estamos aqui reunidos e nos entregamos a Ele e hoje fazemos parte da sua família. A verdade é que Deus deu-nos, continua a dar-nos luz e continua a fazer-nos ver o caminho. Dia a dia é uma etapa que nós tentamos e temos que vencer e melhorar aos olhos de Deus. Realmente a reconhecer o que fazemos de mal e melhorar. Subir de grau a degrau. Mas temos Deus, temos Jesus a interceder por nós. Ele conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas dificuldades, por isso Ele morreu na cruz, para tornar possível nós podermos ter esta confiança, esta certeza
de que se permanecermos firmes, de que se andarmos na sua luz, buscarmos a sua verdade e tentarmos aperfeiçoar aos seus olhos, nós estaremos com Ele um dia na eternidade. E sabemos também que aquele sangue que foi derramado naquela cruz está ali a correr continuamente e que nos limpa continuamente de toda a mancha, de todo o pecado. Por isso, nós só temos que reconhecer o mal que está na nossa vida e afastá-lo para deixar que o sangue de Jesus nos limpe continuamente. Nós vamos participar da Santa Ceia e todos aqueles que um dia já se entregaram ao Senhor Jesus através das águas de batismo e acordaram para uma nova vida, todos estão convidados para participar da Santa Ceia. Nós vamos orar ao Senhor, vamos pedir a bênção sobre o pão, símbolo do corpo de Jesus, e sobre o cálice, que simboliza para nós esse sangue que nos limpa de toda a mancha, de todo pecado. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Deus eterno e omnipotente, nós vimos até ti em oração te agradecer por este momento que nos concedes aqui reunidos em teu nome, por este momento em que nos queremos aproximar da tua mesa para participar da Santa Ceia. Te pedimos perdão pelas nossas faltas, pelos nossos pecados. Te pedimos que nos ajudes a reconhecer o que está mal na nossa vida para podermos mudar, para podermos melhorar, para podermos realmente ser aceitos na tua presença. Te pedimos, Senhor, que abençoes estes dois símbolos, o pão e o cálice, símbolos do corpo e do sangue de Jesus. Te queremos pedir, Senhor, que, na verdade, nos perdoes e nos ajudes a sermos dignos de participar da Santa Ceia. Abençoa a cada um, abençoa estes dois símbolos. Te pedimos e damos graças em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e disse, dizendo realmente que isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós.
Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Vamos cantar um hino 223, enquanto recolhemos as nossas ofertas. Eu vou pedir ao nosso irmão Manuel, por favor, de recolher as ofertas. Hino número 223. Adorar a Deus quando as coisas te correm bem, que bom que é, que bom que é. Adorar a Deus quando na vida não há problemas, que coisa boa. Mas eu adoro em meu quebranto, e Cristo Santo se glorifica dentro de mim. Mas eu adoro em meu quebranto, e Cristo Santo se glorifica dentro de mim. Poderia ser, e até vamos cantar outra vez. Adorar a Deus quando as coisas te correm bem, que bom que é, que bom que é. Adorar a Deus quando na vida não há problemas, que coisa boa. Mas eu adoro em meu quebranto, e Cristo Santo se glorifica dentro de mim. Mas eu adoro em meu quebranto, e Cristo Santo se glorifica dentro de mim. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, nosso Deus, por estes momentos da Santa Ceia. Obrigado pelas ofertas. Te pedimos que abençoes e em especial que abençoes o teu servo, que o ajudes a transmitir a mensagem desta manhã, que nós possamos entender, possamos compreender aquilo que trazes para nós e possamos pôr em prática, Senhor. Te damos graças, te pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se há coisa que eu constantemente digo a Deus quando converso com Ele, nas minhas orações, naqueles momentos em que às vezes estamos sozinhos e simplesmente conversamos com Deus, é que eu sou uma pessoa que precisa constantemente da ajuda dele para corrigir as minhas falhas. Tenho muitas falhas, tenho muitos defeitos. Eu acho que todos nós sentimos isso. Procuramos sempre ser melhores e nessa procura por sermos melhores encontramos cada vez mais defeitos na nossa forma de ser, na nossa forma de estar, de falar. Eu digo isto porque quando falamos para os irmãos, principalmente quando transmitimos uma mensagem que Deus certamente esteve a inspirar e a ajudar-nos a preparar, temos sempre aqui dentro aquela sensação de que eu tenho todas estas falhas, mas vou ter que comunicar isto, vou ter que falar isto aos meus irmãos e comunicamos na mesma, porque é assim que Deus quer, é assim que Deus tem feito. Se olharmos para a história do povo de Deus, por todo o Velho Testamento, está cheio de exemplos destes. Ele sempre escolhe as pessoas com mais defeitos, com menos qualidades, e elas acabam por mostrar que uma pequena qualidade é suficiente, por vezes, para pôr em marcha o plano de Deus. Assim, irmãos, eu
primeiro lugar, quero que me perdoem pelas falhas que eu tenho e de estar aqui a transmitir uma mensagem para vocês. E, em segundo lugar, espero que esta mensagem possa ser útil para todos. Esta mensagem é muito especialmente dirigida para jovens famílias que esperam filhos. Também é para aquelas que já têm filhos pequenos. Também é para aquelas que gostariam de ter filhos e para aquelas que os filhos já são grandes e já têm os seus próprios filhos. Mas principalmente é para a família, porque é uma mensagem de comunicação. Se me quiserem acompanhar e ler uns versículos em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1 a 9. Diz assim: Estes são os mandamentos, leis e preceitos que o Senhor vosso Deus me deu para eu vos comunicar, a fim de os cumprirem na terra, para onde se dirigem e de que vão tomar posse. Assim mostrarão respeito para com o Senhor vosso Deus, cumprindo durante toda a vida as suas leis e mandamentos, que eu estou a transmitir a vós, aos vossos filhos e netos, para poderem viver longos anos. Povo de Israel, escuta estas coisas e põe-nas em prática. Assim serás feliz e hás de tornar-te um povo muito numeroso naquela terra onde corre leite e mel, como prometeu o Senhor, Deus dos teus antepassados. Escuta, Israel, o Senhor e só Ele é o nosso Deus. Ama o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que os mandamentos que hoje te dou estejam sempre na tua memória. Ensina-os continuamente aos teus filhos e repete-os, tanto ao deitar como ao levantar. Quer estejas em casa, quer vás de viagem, deves trazê-los no teu braço como um distintivo, na tua testa como um emblema. Escreve-os nas ombreiras das portas da tua casa e em todos os teus portões. Caramba, isto é poderoso, é mesmo muito poderoso. E se lemos isto outra vez, eu garanto que vão encontrar ainda mais poderosa a mensagem. É também curioso que isto acontece numa época em que Israel tinha saído do Egito, eles não tinham Moisés, tinham um novo líder a surgir, e eles habitavam em tendas. E reparem que no final, no último versículo diz: escreve-os nas ombreiras das portas da tua casa e em todos os teus portões. Eles habitavam em tendas. Significa que isto não fazia parte de um plano para aquele dia nem para aquele momento. Era um plano para o futuro. Deus estava a dar instruções para o futuro. Eles iriam ter casas, iriam ter portas e portões. A família é um projeto espiritual de Deus. Aqui, a primeira grande escola, primeiro grande ensinamento que encontramos é que a fé não começa no templo, na sinagoga, não começa num lugar específico de adoração, começa na família, começa na casa. Deus estabelece um princípio simples, mas muito profundo. Quando os mandamentos de Deus são vividos e comunicados dentro da família, a vida prospera. Não se trata de perfeição, mas de ser fiel constantemente. Reparem no que diz: assim mostrarão respeito para com o Senhor vosso Deus, cumprindo durante toda a vida as leis e mandamentos. Assim serás feliz. A fé transmite-se por comunicação e não por imposição. Neste texto, não encontramos em nenhum momento palavras como ameaçarás, imporás ou gritarás. O texto diz: ensina continuamente os teus filhos e repete. O texto diz: ensina, fala. Fala sentado em casa, fala andando pelo caminho, fala ao deitar, fala ao levantar.
É isto que diz o texto. Ou seja, a fé é comunicada na vida diária, nas conversas normais, nos momentos simples do dia a dia. E isto ensina uma coisa muito essencial aos pais. Os filhos aprendem mais pelo que se conversa do que por aquilo que se ordena. Olha para o que eu falo, não olhes para o que eu mando. Para adaptar aqui o ditado popular. O silêncio, pelo contrário, cria distância. A comunicação cria segurança. Provérbios 22:6. Ensina o menino o caminho que deve seguir, diz Salomão. E assim, mesmo quando for velho, ele não se afastará dele. A comunicação na família tem uma base. E essa base é a comunicação entre o marido e a mulher. Antes de ensinar os filhos, o casal precisa saber conversar entre si. Por isso eu disse no início, eu tenho muitos defeitos, e também disse que isto não era só para as famílias que querem ter filhos, ou que sonham ter filhos, ou que têm filhos pequenos. É para todas as famílias. Um lar onde o casal não comunica de forma clara, torna-se num ambiente confuso, sobretudo para os filhos. As crianças sentem tensão mesmo quando ninguém diz nada. O meu filho pequenino, o Isaac, quando ele sente que qualquer coisa está mal, ele pergunta: pai, está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Está chateado? Ele consegue sentir isso. Eu não preciso de falar, eu não preciso de ter uma palavra rude, ele sente isso. Os nossos filhos sentem isso. Há aqui um ponto muito delicado, mas é necessário. Discutir. A discussão faz parte da nossa natureza. Ela é necessária. Ela tem que existir nas famílias, porque é saudável. Há um mito em que os casais nunca discutem. Há casais que dizem: não, nós nunca discutimos, nós temos uma relação, nunca há discussão lá em casa. Isto é mau, porque não significa que haja paz. Não haver discussão dentro de casa significa que há muitos silêncios que se foram acumulando. E tanto um como o outro o que fazem é: eu vou guardar isto, não vou dizer nada. E aquilo acumula. E vem outro silêncio e acumula. E vem outro e acumula. E depois explode uma bomba. Se isto nunca aconteceu nas nossas casas, graças a Deus, mas todos os irmãos conhecem alguém ou momentos em que isto aconteceu. Quando não se discute, guardam-se ressentimentos, criam-se preconceitos internos e as palavras não ditas transformam-se em distância. Distância emocional. A relação não explode, mas desgasta-se. Efésios 4:26. Se porventura se irritarem contra alguém, não lhe façam mal. Não devem deixar que o sol se ponha sem terem dominado a vossa irritação. Não deixes que o sol se ponha com a tua ira. A Bíblia não condena o conflito. Ela condena a forma destrutiva de lidar com o conflito. Discutir sim, destruir não. A discussão saudável não humilha e não insulta. Porque numa discussão saudável, que a discussão é comunicação, nós não vamos humilhar a outra pessoa. Não vamos insultar a outra pessoa. E nessa discussão não vamos procurar vencer a discussão. Nós vamos procurar compreender a discussão. E compreender o que se passa com o outro. Discutir é sentar-se à mesa do problema e dizer: precisamos falar sobre isto. Num lar cristão, discutir não é sinal de fracasso, é sinal de maturidade espiritual e emocional. Provérbios 15, versículo 1. Uma resposta amável acalma a cólera, mas uma resposta violenta excita a mais.
Um homem e uma mulher têm formas diferentes de comunicar. Nós somos iguais, mas não somos iguais. A mulher comunica sentimentos. O homem comunica pensamentos. A mulher não diz o que pensa, a mulher diz o que sente. O homem não diz o que sente, ele diz o que pensa. Ambos, quando conversam, acham que estão a ser muito claros, um para com o outro. Mas eles estão a falar línguas emocionais muito diferentes. Querem um exemplo prático? A mulher diz assim ao marido: João Pedro, eu vou dar um nome ao marido. João Pedro, eu sinto-me sozinha. E o João Pedro diz-lhe assim: eu estou aqui. Ela falou de emoção, ela falou do que sente. E ele falou do que pensa, ele falou com lógica. Sozinho, eu estou aqui. Então. Eles estão errados? Não, nenhum está errado. Mas nenhum ouviu verdadeiramente as palavras do outro, porque eles pensam de forma diferente. Gravem bem isto na memória, meus queridos irmãos, diz Tiago, capítulo 1, 19. Cada um deve estar sempre pronto para ouvir, mas não deve precipitar-se no falar, nem irritar-se com facilidade. Pronto para ouvir e não precipitar-se no falar. Ouvir não é só escutar palavras, é tentar perceber o que o outro está a sentir. Quando a tua mulher te diz: ui, sai da minha frente, sai daqui. Meu irmão, tu não deves sair da frente dela. Tens que ficar na frente dela. Porque ela não quer que saias. Isso é só o que ela está a sentir naquele momento. É o que ela sente. Mas tu como homem, eu como homem, pensas: ui, ela quer que eu saia daqui. Se saíres, é o fim do mundo. E eu tenho a certeza que alguns maridos que estão aqui sabem do que é que eu estou a falar. Se respondes à tua mulher com palavras duras, mesmo que não sejam diretamente direcionadas para ela, mas palavras duras, numa discussão, num momento mais duro, ai, isto é uma coisa estúpida. Ui, essa palavra é uma má escolha. Nós sabemos que é uma má escolha. Mas é como o homem pensou naquele momento. Foi de uma forma lógica. Ele pensou que aquela situação é assim. A mulher vai achar que aquilo é direcionado para ela e ela vai sentir essa palavra. Ela não vai só pensar. Ela vai se emocionar com essa palavra. E essa palavra, para um homem, desaparece ao fim de pouco tempo. Para a mulher fica lá, no mínimo 20 anos. No mínimo. Se alguém me disser que eu fiz uma coisa estúpida, eu vou pensar: eu não sou estúpido. Vou moer aquilo um bocado e vou-me esquecer. Acabou, ficou ali. Daqui por uma semana eu não me vou lembrar que isso aconteceu. Com a mulher isto não acontece. Nós somos diferentes. E eu estou a dizer isto porquê? Porque isto é importante na comunicação na família. E a família é um projeto de Deus. E a comunicação começa com as cabeças da família. Começa com os pais. E os filhos vão absorver tudo isso. Voltando a Deuteronômio no início, vemos que os filhos têm que ser ensinados pelo exemplo. Os filhos aprendem a fé observando como os pais vivem e comunicam. Eles aprendem a pedir perdão se os pais pedem perdão. Eles aprendem a dialogar
se eles veem que os pais dialogam e aprendem a respeitar, se eles veem que os pais respeitam. A comunicação no lar torna-se assim uma forma prática de ser um discípulo de Jesus. Porque ser um discípulo é duas coisas principalmente: ensinar e viver a verdade. Ensinar a verdade e viver a verdade. Que os mandamentos que hoje te dou estejam sempre na tua memória. Ensina-os continuamente aos teus filhos e repete-os, tanto ao deitar como ao levantar. Quer estejas em casa, quer vás de viagem. Deves trazê-los no teu braço como um distintivo, na tua testa como um emblema. Escreve-os nas ombreiras das portas da tua casa e em todos os teus portões. Vale a pena, irmãos, e eu volto a dizer, vale a pena ler estes 9 versículos muitas vezes, até que eles se tornem um distintivo no nosso braço. A palavra de Deus, todas as palavras de Deus, antes de serem ditas, precisam de ser vividas. A família que caminha bem não é a família que nunca falha. Isso não acontece. A família que caminha bem é a família que coloca Deus no centro, que comunica com intenção. Homens e mulheres, cada um da forma que é. O homem com as suas caixas, os seus compartimentos. O homem tem uma caixa para a casa, tem uma caixa para o carro, tem uma caixa para o trabalho, tem uma caixa para a mulher, tem uma caixa para o filho. Nós temos compartimento. É assim. Nós temos as coisas compartimentadas dessa forma. A mulher não tem caixas. A mulher tem fios que ligam tudo. Tudo está ligado. Casa, filho. Trabalho, carro. Está tudo ligado. E nós temos formas diferentes de pensar. Mas temos que saber ouvir o outro de forma a entender. A família que caminha bem coloca Deus no centro, comunica com intenção, discute com respeito, ensina pela vida diária que vive. Quando a palavra de Deus é falada, ouvida, vivida dentro da casa, o lar torna-se um lugar de crescimento, de segurança e de fé. Deixo os irmãos a pensar num versículo que continua a ser o maior projeto de comunicação familiar que existe. Porque é um projeto de Deus. Josué, capítulo 24, versículo 15. Isto devia estar numa parede em todas as nossas casas. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? E no número 145. Só oculta o sol, a noite perto está, e o dia que se foi não voltará jamais, e eu seguro dormirei, sabendo que meu Deus me velará também. Confiado estou em ti, Senhor, livra minha alma de temor. Te obedeci e me salvaste, e com tuas asas me abrigaste. E como hoje mais dias passarão, e alguns em que talvez o sol não brilhará, mas tu, meu Deus, comigo estás, e aquele que em ti espera em paz descansará. Confiado estou em ti, Senhor, tu és meu guia
guia e meu pastor, sei que minha vida cuidarás e até ao fim me guardarás. Pensando estou que triste deve ser viver sem teu calor, viver sem entender que um dia a vida passará e que andar sem Deus será só vaidade. Confiado estou em ti, Senhor, livras minha alma de temor. Te obedeci e me salvaste, e com tuas asas me abrigaste. Vamos orar. Obrigado, nosso Deus, por estes momentos. Obrigado pela mensagem desta manhã. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o quão importante é pôr-te no centro da nossa vida, no centro do nosso dia-a-dia, no centro do nosso lar, no centro, Senhor, sempre, porque não conseguimos pensar de outra maneira, senão viver contigo, porque quando nos entregamos a ti, nós no dia-a-dia vemos que já não conseguimos viver sem Jesus, viver sem a Tua Palavra, viver sem os nossos irmãos, viver, Senhor, com outra vida que não seja esta. Ajuda, Senhor, para que nós possamos também espelhar a luz de Cristo, possamos também transmitir aos outros o quão bom é ter Jesus em suas vidas, o quão agradável e a paz que conseguimos pelos teus ensinamentos, pela confiança que temos de que um dia estaremos contigo e que até lá tu nos tens abrigado com as tuas asas, nos tens auxiliado, nos tens dado o pão de cada dia e nos tens dado a luz, a sabedoria e o discernimento. Te pedimos, Senhor, que nos despeças em paz, cada um para os seus lares, que dês realmente uma boa viagem a todos e que nos guies, que nos guardes, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.